Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Os Escolhidos. Comigo mesmo, o pastor Jeová Oliveira, hoje numa tarde especial, fazendo um podcast especial aqui, porque nós temos um convidado diretamente do céu, gente. Pense num homem abençoado, pastor Stanley Reis, diretamente do Amazonas, ele que não para, né? Tem uma agenda corridíssima, por isso que hoje nós estamos fazendo esse especial para estar, né, com a presença desse homem de Deus aqui no nosso podcast Os Escolhidos. E como de costume, nós sempre começamos com a oração. Então, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estar levando, Senhor, o testemunho, Pai amado, dos escolhidos, Pai querido, para a edificação de tantas vidas que nos assistem, meu Deus. Que teu nome seja glorificado aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Pastor Stanley Reis, tudo bem? Tudo ótimo. Cara, é uma satisfação recebê-lo aqui. Que alegria, no nosso Jeová. Humilde ambiente, né? Que alegria. Cara, eu queria ter um podcast maior para receber um grande homem como você aqui, mas por enquanto é o que temos. Eu creio em nome de Jesus que ainda vamos, bater muitos papos aqui, né? Porque Deus ainda tem muitas coisas para realizar através da sua vida. Muito. E você é praticamente de Roraima, né? Já. Você é muito querido aqui, as pessoas te amam demais. Aqui eu lhe amo, cara. E você realmente é um grande homem de Deus. Onde você passa, você leva essa alegria, leva esse carinho que só você tem. Você é um cara fantástico. Muito obrigado. Agradecido, Jeová. Eu me sinto assim extremamente honrado. Acima de tudo, nós temos uma amizade. Você é um meu amigo. Você é esse ser humano. Eu costumo dizer em casa, Jeová, que você é um dos seres humanos que marcou a minha vida e marca a minha vida, né? E poder estar aqui hoje, para mim, está sendo uma satisfação imensa. Eu antes de vir para cá, eu disse, rapaz, eu preciso passar num podcast do Jeová. Eu preciso estar com ele. E eu fiquei feliz, muito feliz em poder receber o teu convite, você ter feito essa mudança de horário só para me receber. Eu fico aqui extremamente honrado, né, em poder estar aqui somando com esse podcast. Cara, e assim, eu fiquei muito preocupado com você quando teve a queda daquele avião, né? Porque caramba, tinha uma foto, João. Pois é. Tinha uma foto desse cara com aquele avião que caiu branco com amarelo. Ele com o avião. Vai paz. Teve a notícia nacional, né? Mundial. E aí minha esposa falou, Jeová, cara, olha isso aqui. Aí mostrou a foto do avião e o pastor como se fosse entrar no avião, no voo. E aí meu Deus, eu disse na hora, seu Senhor, eu falei, Senhor, que não seja, que não seja, que não seja, que não seja. E aí eu comecei a entrar em contato com esse cara e ele não atendia, mano, ele fora de área, aí eu liguei pro pastor Dono, liguei para todo mundo, cadê o pastor Stanley, cara, a gente preocupado. Aí passou um tempo, ele foi lá e respondeu. Fala, meu querido, cara, tive um alívio muito grande. Na verdade, Jeová, aquela aeronave que caiu é a mesma aeronave que fazia uma rota no Amazonas. Então, eu postei aquela foto porque era o mesmo modelo, a mesma aeronave que fazia a rota Tabatinga, fazia a rota Parintins, né? Aí eu postei essa foto. Eu acredito que não só você, mas muita gente, eu tenho certeza. Muita gente me mandou mensagem. Cara, e tu não respondia, aí eu fiquei desesperado. Aí eu falei, meu Deus, que não seja, que não seja. Comecei a interceder ali, eu ainda vou ouvir a voz do meu pastor. Obrigado, Jeová. E eu ouvi a sua também, pela preocupação. Eu comentei em casa, eu disse, olha, o Jeová me ligou, Rosângela. Claro, não é que legal, Jeová. Na verdade, aquele avião era um avião que sempre fez rota. Então eu viajei muitas vezes. Meu Deus. E aí, de repente, eu me deparo. E aí, na reportagem tinha informações do avião. Então eu só fui aquietar quando saiu a lista do. Aí tinha um conhecido meu, do interior do Amazonas, que mandou uma mensagem para mim dizendo assim, pastor, esse avião é o mesmo avião que o senhor pega para. Aí eu disse, rapaz, mas é assim mesmo, né? Meu Deus. Que pena. Gente, que bom que está aqui o nosso grande pastor, né? Stanley Reis. Gente, o pastor Stanley Reis é pregador itinerante. Ele é manauara, é filho de cariocas, esposo da dona Rosângela, pai do Daniel, do Miguel e da Daniela Reis.
ele é mestre em teologia, já pregou nas principais capitais do país e também no interior, né? É um grande ganhador de almas para Jesus e é esse cara carismático que faz amizade por onde passa, né? Sempre tem uma palavra abençoada para nossas vidas, Pastor Stanley Reis. Meu amigo. Cara, você é uma bênção, cara. Você realmente é uma flecha na mão do... Eita, glória, ele aí, viu? Mistério demais, viu? Que bom, que bom, que bom. Pastor, como é que começou essa história do Pastor Stanley Reis, pregador itinerante? Vamos lá, Jeová. A minha vida é o seguinte, eu sou do berço, né? Eu não conheço o mundo, eu não sei o que é o mundo. Eu não tenho um histórico do mundo, né? Eu vim conversando com o André que está aqui comigo, um grande amigo, e eu não sei se eu cheguei a comentar com o Joab, mas eu não sei o que é bebida, eu não sei o que é fumo, eu não sei o que é festa. Eu ganhei minha primeira Bíblia, eu tinha 8 anos de idade. Uau. Mas só que assim, eu tinha outros pensamentos, eu tinha outras ideias, né? E aí eu me vi na necessidade de entrar no Instituto Hebron. Então eu fui aluno interno do Instituto Hebron. Nós tínhamos como reitor de faculdade o Dr. Frederico O, Sim. que era um teólogo batista. E na verdade, eu depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar em uma empresa e o intuito meu era me tornar um engenheiro dessa empresa. Foi aí que eu conheci a Rosângela. Eu costumo dizer que a minha esposa é a maior incentivadora de eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Porque, na verdade, eu sempre fui contrário, Jeová. Meu Deus. Eu sempre fui inverso. Enquanto havia um público que queria estar nos púlpitos, que queriam pregar, eu sempre relutei acerca disso. E até hoje eu lhe confesso, né? Eu lhe confesso que hoje eu faço um esforço violento em poder atender as minhas agendas. Aí eu descobri uma coisa, e fica até um recado para os nossos amigos, que o maior sinal de um chamado de alguém é quando ele não quer. Meu Deus. Então, geralmente, um dos maiores sinais de um chamado de alguém é quando ele não quer. Então, eu percebo na minha caminhada muita gente dizendo, não me coloca que eu sei fazer, me chama que eu sei como fazer. E muitas das vezes não dá certo. E muitas das vezes a gente se depara com pessoas que relutam. Não, tem gente melhor do que eu, tem gente mais qualificada como eu. Essa pessoa que está dizendo isso, essa aí é a pessoa certa para ser colocada. Porque, na verdade, relacionada ao ministério, geralmente as pessoas... Eu acredito que o meu amigo pessoal, pastor Donald, não queria estar fazendo o que está fazendo. Eu acredito que grandes pastores não queriam estar fazendo o que estão fazendo. É uma responsabilidade enorme, mas é essas pessoas que Deus chama. É essas pessoas que Deus escolhe. Né? Então, esse lado da escolha... É impressionante, porque quem olha e diz assim, o pastor Stanley sempre almejou tudo isso. E na verdade não. Na verdade eu nunca coloquei na minha rede social agendas abertas. Tudo que aconteceu na minha vida foi muito natural. Foi com muita naturalidade. E confesso mais. Quantas vezes, Jeová, eu cheguei em aeroportos e eu disse, eu não vou embarcar. Não, e não tinha ninguém que me fizesse embarcar, porque me batia um sentimento, né, algo assim que eu não sei explicar, mas eu entendo que tudo isso é um trabalhar de Deus. Hoje eu consigo atender minhas agendas, eu consigo ir, mas Deus sabe que lá dentro eu sempre relutei. Meu Deus. Impressionante. Gente, já tem muita gente aqui já conectada. Mas eu quero pedir que você deixe um likezinho aí, mande sua mensagem aí. Uma pergunta, né? Olha, mande uma pergunta também, tá bom? Interaja com a gente, tá? E eu quero já começar dizendo para você que hoje vai ter sorteio de Aroeira aqui, viu? Aqui é Aroeira. Tem Aroeira aqui, gente. Hoje vai ter sorteio de Aroeira, tá bom? Olha só. Grande irmão Joab, ele abençoou aqui as Aroeira, tá aqui com a gente no bastidores. O grande Joab. Cara, Joab, eu vou te falar, gente, pelo amor de Deus. Fora da curva, fora totalmente. Você está curioso para saber, mas a gente depois vai trazer ele aqui também para bater um papo com ele. Mas, pastor, cara, então você já vem do berço. Eu venho do berço. Você já vem do berço. Então assim, a sua primeira pregação foi com quantos anos? Eu acredito que foi com 12 anos.
12 anos de idade eu dei uma palavra, mas nada aquilo que é hoje, né? Eu dei uma palavra, foi o seguinte: pastor da igreja, o culto das oportunidades. E o pastor, né, disse: olha, quem quer contar uma bênção? E eu me lembro que eu peguei a oportunidade, eu cantei, eu preguei, eu tirei oferta. Quando teve a outra oportunidade, do culto da oportunidade, o pastor olhou e disse: não tem ninguém não. Então, a minha primeira palavra foi essa, foi um desastre, né? Mas é por isso que eu digo que muita gente chega comigo e diz assim: pastor, eu queria tanto ter essa habilidade de pregar. Isso não se conquista de um dia para a noite. São habilidades que você vai adquirindo ao decorrer da sua caminhada. Essa habilidade de você falar. Existe coisas que eu fazia lá atrás que eu não faço mais. Existem vícios, né? Porque a gente tem os vícios que no decorrer da nossa caminhada a gente vai cortando, a gente vai aparando e vai melhorando. O pastor Stanley tem que melhorar ainda muito, Jeová. O pastor Stanley ainda tem que melhorar muito, muito mesmo. Mas a minha oportunidade no púlpito, segurando o microfone, falando a palavra, foi aos 12 anos. Cara, que fantástico. Fantástico, né? De lá pra cá. Não, eu sempre exerci o ministério, como falei, eu era contrário em fazer o que eu estou fazendo, mas Deus, e é impressionante, eu tô ali, as pessoas estão ali, né? Uma multidão de gente e tal, eu tô ali, eu tô aflita, a mão tá suando, mas depois que eu começo, pronto. Não, a Rosane diz que não é mais o Stanley. Ela diz: o Stanley em casa é uma coisa, o Stanley em casa mas quando ele pega o microfone, ele muda. Ele não é Deus. Né? E como é que... assim, as pessoas ficam muito curiosas, né? Porque o Stanley tem um testemunho. Sim. Qual que é o testemunho do Stanley Reis? O meu testemunho é o seguinte, Jeová. O pastor Stanley já passou por muitas guerras, muitas dores, né? Ainda vive dores. Um dos meus mais fortes testemunhos foi com a minha mãe. Então, minha mãe, quando a minha mãe se viu com câncer, e foram 7 anos acompanhando a minha mãe no SECOM, e lá eu percebi que lá termina todas as diferenças. Então, lá no SECOM a gente percebe que o iPhone, que o telefone, que o carro não é nada. Então lá você percebe que a vida humana não é nada. O orgulho, a soberba, a prepotência e mais. É nesses ambientes de dor, de estar convivendo com a morte 24 horas, é nesse ambiente que se faz orações sinceras. Então, quando a minha mãe partiu, eu me vi pela primeira vez eu fiquei sem chão, porque eu perdi uma figura muito importante. Então, o ministério do pastor Stanley é gerado na dor. E eu costumo dizer que a nossa dor serve para sarar a dor de alguém. Meu Deus. A minha dor serve para sarar a dor de alguém. Eu costumo dizer que uma coisa é um cara subir e dizer assim: rapaz, eu tô gripado e Deus me curou. Amém. Glória a Deus. Uma coisa é o cara subir e dizer assim: rapaz, eu nasci no berço evangélico. Amém. Uma coisa é o cara subir e dizer assim: eu tinha um câncer, desenganado da medicina e Deus me curou. Então, milagre, a proporção. Então, tem coisas que nem tudo na vida Deus vai permitir que seja um mar de rosa. Deus vai permitir adversidades, guerras, lutas. Primeiro, para você não esquecer das suas raízes. Primeiro, para você não esquecer das suas raízes. Ontem eu falei na igreja do pastor Thiago: Deus não mandou Noé fazer um barco veloz. Deus não mandou Noé fazer um barco bonito. Deus mandou Noé fazer um barco para não quebrar. Porque tem pessoas mais bonitas do que você, mais inteligentes do que você, e você foi feito para não quebrar. Meu Deus.
Essa é a diferença. Quem sabe a gente diga, por que a gente não nasceu numa casa de gente rica, abençoada? Deus permitiu que a gente nascesse em meio a uma pobreza, em meio a tantas adversidades. Para quê? Para criar em você uma estrutura. Só isso. Caraca. Só isso. Então você foi forjado no fogo. E Deus assim não alivia para mim, né? Eu costumo dizer, eu prego, eu falo sobre isso. Eu digo, olha, o pastor Stanley tem glicemia, o pastor Stanley tem pressão alta. Aí alguém diz, mas como o senhor tem pressão alta? Essa pressão alta é a maior prova que quem faz o milagre é Deus. Meu Deus. Então Deus sempre vai deixar um espinho na carne. Isso serve para o ímpio, para quem é da igreja, serve para todos. Todo ser humano tem um espinho na carne. É o limitador da vaidade. Esse espinho colocado no pau é o limitador da vaidade. Se não tivesse espinho, que é o limitador da vaidade, a gente vive uma vida. Então esse espinho é como se Deus estivesse dizendo, eu estou aqui. Só isso. Meu Deus. E o pastor Stanley é totalmente dependente do reino? Totalmente. Hoje, graças a Deus, né? Claro, é evidente que hoje, nessa minha caminhada, são 28 anos, Jeová. 28 anos. 28 anos exercendo o ministério da palavra. O que é isso? Então, nesses 28 anos, eu falo isso, Jeová. Tem 2 pontos. É interessante eu falar isso. Tem 2 pontos. Hoje, o pastor Stanley, quem sabe, era para ser o cara mais rico dentro do Amazonas. Mas eu sempre fugi. Eu sou de casa para a igreja. Então, dificilmente um cara, por exemplo, teve muita gente de posse em Manaus, fora de Manaus, que diz assim para mim, vem almoçar na minha casa. Me pergunte quantas vezes eu fui. Nenhuma. Porque eu sempre fugi de tudo isso. Alguém disse assim, se o pastor Stanley viesse para ser um político. Mas eu sempre fugi dessas coisas. Eu sou muito simples. Eu sou de casa para a igreja. Então é isso. Voltando. Nesses 28 anos, Deus me deu a graça, né, de ter amigos, de ter pessoas, de pessoas, por exemplo, na pandemia, quando teve a pandemia, que ninguém pregava. O pastor Stanley viveu. Por quê? Porque o pastor Stanley, com muito temor e tremor, criou um nome, virou um nome. Pastor Stanley, em Manaus, Boa Vista, em outros lugares, um nome. As pessoas... E isso não é pelo talento, é porque as pessoas sabem que o pastor Stanley é um homem de Deus, é um servo de Deus, que ama a sua casa, que sempre procurou ter uma vida ilibada. Cara, e como é que você consegue dividir o pastor com o pai, né? Que você é pai de 3 filhos. 3 crianças. Jeová, marido. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: se eu sentir que eu estou perdendo a minha casa, se eu sentir que eu estou perdendo meus filhos, eu largo tudo que eu estou fazendo e vou cuidar dos meus filhos. A minha missão, Jeová, não é pregar. A minha missão é cuidar da minha casa. A minha casa é primordial. Se as minhas agendas estão prejudicando a minha casa, eu largo tudo e vou rever a minha casa. Porque assim, as pessoas têm colocado o ministério acima da família. Tá tudo errado. Tudo errado. Por exemplo, o cara um dia desse falou, não, é porque tinha um tempo em que os pregadores saíam e não sabiam quando voltavam. É errado. Porque a Bíblia diz que eu que sou casado, eu tenho que cuidar da minha casa. E quem é solteiro cuide da obra de Deus. Então o cara tá ganhando o mundo fazendo em casa, tá tudo destruído. E muitas das vezes esses pregadores não voltam mais porque acabam caindo no laço e não voltam mais para suas famílias. E o que tem de família arrebentada por causa disso? Porque inverteu os valores. Então, eu costumo dizer nas igrejas, se todo mundo resolver ganhar sua família, a igreja não cabe mais de gente. Por exemplo, o cara diz, me leva para a Colômbia, me leva para a Venezuela, mas não fala com o vizinho. Me explica esse negócio, Jeová. O cara não consegue ter amizade com o vizinho dele. Mas ele quer pregar para a Venezuela, ele quer ir para a Colômbia, me manda para a África. Mas em casa tá. Então hoje, sem medo de errar. Hoje, os meus filhos, a minha filha diz assim, a minha filha tem 23 anos de idade. Ela diz, eu quero casar com alguém que pareça com meu pai. Claro que ela não vai encontrar
Não existe isso. Mas ela sabe. Então, o meu maior testemunho é minha família. Eu sou 100% negativo. Eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Lá no começo da minha caminhada com a Rosângela, nós já tivemos crises, mas a gente já superou. Porque é ser humano. Eu não estou aqui bancando de super-herói. Eu tenho debilidades. Mas, Jeová, o bom da história é que a gente vai aprendendo com nossos erros, com as nossas debilidades. A gente é ser humano. É ser humano. É ser humano. Eu costumo dizer que Adão e Eva estavam no melhor lugar. Imagine você estar no lugar que no final do dia o pregador da noite era Deus. Então vamos lá. Eu até brinco dizendo, não tinha cartão para pagar, não tinha conta de luz, nem sogra tinha. Nem sogra tinha lá. Pedro gostava da sogra dele, que ele levou lá Jesus para curar a sogra. Pois é. Eita, agora foi forte. Mas assim, eles foram expulsos do jardim, eles pecaram contra ele, mas estão juntos. Eles estão passando o que estão passando, mas estão unidos. Então, um recado aos casais que estão me ouvindo agora. Passa o que passar, mas passe juntos. Uau. Então, já teve um momento de eu dizer assim, Rosângela, segue o teu caminho que eu sigo o meu. Já chegou o momento, Jeová. Me diga aqui, quem nunca passou por um momento difícil. Então, eu nas minhas conversas, alguém perguntou, pastor, não, já tivemos crise. Porque eu entendo que as crises que eu passei, que assim, nada de violência, eu nunca ofendi a minha esposa. Eu nunca toquei um dedo na Rosângela. Porque assim, discussão todo mundo tem, um desentendimento, isso é natural, a psicologia fala sobre isso, porque você está tratando com as diferenças. Mas, assim, se um cara chegar hoje e dizer assim, eu espanquei minha esposa, eu aciono a polícia. É violência doméstica, eu aciono a polícia. Graças a Deus nunca teve isso. Mas dizer assim, uma crise existencial, e dizer, Rosângela, acho que a gente superar, no final das contas, dobrar o joelho e orar e dizer, Deus, a Rosângela, ela tem um temperamento diferente do que o meu diferente do que o dela. Senhor, nos ensina, nos dá força, nos sustenta debaixo da tua graça. E aí, ir superando. É superar. Você sabe o que eu falei ontem, Jeová? Igreja de Filadélfia. O que a Bíblia diz? Tendo pouca força. Porque a questão não é força, é devoção. Guardaste a palavra da minha paciência. Porque o evangelho nunca foi força. Nunca foi força. É fraqueza. Evangelho sempre foi fraqueza. Paulo mesmo falou, quando eu estou fraco, quando eu estou esfraquecido, quando a tua graça vem e diz, a minha graça te basta. Meu Deus. Então é isso. E aí você ainda eu sou pai de autista, né? Tem o JJ, meu filho. Lindo JJ. E o senhor também é pai de autista. 2. 2? Minha nossa. 2. Dona Rosângela é uma guerreira. Não, muito, demais, fundamental. Cara, e assim, como é que você consegue sair, né? E como é que é a reação dos seus filhos, né? Quando você chega em casa, sabe? Você tem aquele momento com eles. Meu Deus, assim, quando eu chego em casa, o Jota pula, me abraça daquele jeito, eu saio só um pouquinho. E você que passa o Jota é querido pela igreja, amado pela igreja. O Jota é incrível. O Jota me lembra muito meus filhos, o Jota. Eu naquele dia que foi aniversário do Jota, que ele foi lá, e outras vezes que eu tive a oportunidade de abraçar o Jota. O Jota, ele me lembra meus filhos. Tem horas que eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: Deus não quer mudar o seu filho porque Deus está usando o seu filho para te mudar. Deus muitas das vezes não quer resolver esse que é, entre aspas, problema, porque Deus está usando esse problema, entre aspas, para te mudar. Então, muitas das vezes eu olho para os meus filhos e eu encaro meus filhos como um tratamento pedagógico para minha alma. Para minha alma. Então, eu posso estar no pior tempestade da vida, mas quando eu olho para eles, eu digo, rapaz, meu problema não é nada. Não é nada, né? Então, eu me sinto... O meu filho mais velho tem 18 anos e é autista.
E eu digo, meu Deus, tem muitos garotos da idade dele que já são casados. Tem muitos garotos da idade dele que estão vivendo na droga. Tá aí o meu filho. Será que ele tivesse toda, entre aspas, toda a normalidade? Quem sabe ele não estaria nem em casa. Quem sabe? Então a gente não entende o agir de Deus. As formas que Deus utiliza. É por isso que eu digo que se Deus pudesse falar conosco agora, ele ia dizer, vocês não sabem de nada. Não, você foi fundo aí, porque quando ele pega Jó, aí ele começa a falar, tu sabe que... Meu Deus, o que é isso? Então, a gente não sabe de nada. não sabe. Então, existem questões na nossa vida... muitas das pessoas elas não compreendem a questão do processo. Então, todo ser humano passa por esse processo. Esse processo é pedagógico. Esse processo tem uma finalidade de colocar no caminho certo. Só isso. Só isso. Cara, você é demais. Você é fantástico. A gente colocou como tema aqui o poder da palavra. Poder da palavra. Essa palavra teve um poder mesmo assim. É você carregar essa palavra? Não, é extraordinário. A palavra, vou trazer aqui um tema polêmico, mas aí com o decorrer do tempo você analisa o que eu vou falar. A palavra, o rema, a exegese, a palavra ela foge do compêndio de 66 livros. O compêndio de 66 livros, a Bíblia. Não tem uma expressão que diz que ela fechada, ela é só um livro, mas ela é aberta, ela é a palavra de Deus, porque ela tem o rema, ela tem a exegese. O que é exegese? Exegese é extrair. Por exemplo, quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, o que Jesus diz? Alguém me tocou porque eu senti que alguém extraiu de mim. Exegese. Então, quando eu me especializei na exegese, na hermenêutica é uma matéria que não pertence à teologia, mas é usada na teologia. É uma matéria que o jurista usa. A hermenêutica, a interpretação do texto. O cara pega a matéria jurídica e interpreta. No bom sentido. Entre a palavra e a Bíblia. O rema. A palavra. Quando você tem a palavra, o cara olha e diz assim, poxa, eu li tanto e não compreendi. Eu já li tanto esse texto, eu já estudei. E como que é a palavra? A Bíblia, essa foi a minha defesa na faculdade. A Bíblia acaba se tornando a mãe de toda heresia. Por quê? Porque o cara lê ela e interpreta ela do jeito que ele quer. Nossa, por isso que tá cheio de não, tem tanto, cada um com a sua ideia. Porque o cara leu e interpretou. Então ela acaba se tornando a mãe de toda heresia, porque o cara lê ela e interpreta ela. Então tem a igreja, né, do LGBT, tem igreja para tudo que é gosto. E eles usam a Bíblia. A Bíblia. Por exemplo, com todo respeito aos espíritas, mas lá na mesa do kardecista existe a Bíblia. Não tem turma melhor que conheça sobre o evangelho do que os kardecistas. Sim. Não tem turma melhor para se conhecer, muito melhor do que qualquer cristão, os ubandistas. Conhece a Bíblia. Eu já tive um prazer de conversar com um amigo, um bandista, e ele falou o seguinte, eu sabendo da resposta dele, eu disse assim, vem cá, meu amigo, da onde é que vocês tiraram essa ideia de molar carneiro, galinha? Ele olhou para mim e disse, simples, pastor, livro de Levítico. Acabou. Quando Deus perdia sacrifício, então tudo que eles fazem é baseados. Ainda tem mais, porque ele usa também o argumento dizendo, Jesus falou que não veio para desfazer. Ele veio ser mais rígido ainda, e aí? Então, você vê. Então, é por isso que eu incentivo as pessoas não procurarem somente ler a Bíblia com uma ótica humana, que eles venham buscar em Deus explicações espirituais, porque a Bíblia diz que quem é carnal discerne o que é carnal, e quem é espiritual discerne o que é espiritual. Pronto.
É isso. Então, por isso que hoje, e eu vou dizer uma coisa, eu não sei que você... Vou falar aqui, Jeová, eu estou em casa. Sim, você tá em casa. Não, eu estou em casa. Eu me lembro que eu, dando aula, né? E aí um cara levantou e disse assim, pastor, eu vi o senhor falando que quem deveria nos dar aula de teologia, eu disse sim, quem deveria nos dar aula de teologia hoje era Satanás. Porque não tem cara que entenda mais de Bíblia do que ele. E eu vou além. Paulo vai dizer o seguinte, que nos últimos tempos as pessoas se cercarão com doutrina de quê? De demônios. Vamos supor que amanhã o entrevistado seja Lúcifer. Senta aqui, Satanás. Vamos falar de Bíblia. Meu irmão, ele ia dar uma aula aqui. Vamos falar sobre história. Vamos falar sobre... daria uma aula. Nós estamos falando de um ser que sabe melhor do que história do que ele. Então é isso. Confronta Jesus na palavra. Na palavra. Olha uma coisa, a tentação de Jesus, quando ele vai tentar Jesus. Ele olha para Jesus e diz assim, Jesus cansado, com fome, com sede. Aproveita essa debilidade humana e diz para ele, te joga. Jesus olha e diz assim, como que é a história aí, meu amigo? Te joga. Por que te joga? Porque está escrito. Está escrito. E o que está escrito? Olha aí. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos. Para o quê? Para que não tropece. Olha só, um detalhe. Ele manda Jesus se jogar e a promessa não é para quem se joga, é para quem tropeça. Ui. Se Jesus se joga, a Bíblia não se cumpre. Um detalhe. Por isso que eu digo que o pai da mentira é Satanás. Mas dê um versículo dele mentindo. Não tem. Quando ele diz assim, tudo isso eu te darei, está falando mentira ou verdade? Verdade, é dele. Verdade. Então, ele é especialista em usar a verdade, distorcer a verdade para te ludibriar. Então, esse é o jogo. Esse sempre foi o jogo da humanidade. Essa interpretação. Cada um interpreta a Bíblia do jeito que ela quer. Por isso que existe essa confusão hoje. Por isso que existe tantos debates que não leva... Foi pro jornal, né? Aquele que leu a Bíblia e disse, vai lá e adultera. Lembra dessa? Aí o cara foi lá e era pastor e pegou a mulher do outro porque ele interpretou que interpretou errado. Adúltera, mas era adúltera. Era a mulher que era adúltera. Olha que erro, né? Aí ele usou isso, não, tá aqui. Aí o repórter foi lá e disse, não, isso aqui tá dizendo que ela era adúltera. Mas é a palavra que não tinha nada a ver. É mesmo, é? Ele já tinha cometido o ato. Hoje, Jeová, hoje eu evito, mas tem muitas coisas hoje dentro da religião evangélica, eu digo da minha, existe coisas que não tem fundamento. Não tem fundamento para que seja feito isso. Mas só que o cara interpretou e inseriu isso como doutrina. Por exemplo. Tu quer mesmo, já? Meu Deus, vamos lá. Questões de ceia. Quem deve ceiar? Todo mundo. Todo mundo. Existe regra para ceia? Você Existe. Tem que ser, por exemplo, tem que ser batizado para tomar ceia. Não existe, isso é doutrina de Gundaving e Daniel Berg. Meu Deus. Não existe restrição para você ceiar tomar ceia. Mas a gente faz isso por causa da questão litúrgica da igreja. Pois é, mas aí... Amém. Tá eu respeito. Mas se você me pergunta... tem que vigiar a si mesmo, né? Opa! Ponto. Outro ponto importante. Outro ponto que ninguém presta atenção. Quando Paulo diz assim, quem não sabe discernir o corpo e o vinho, come condenação. Deus não está falando de conduta. Sim. Deus está falando de discernimento. Quando você não tem o discernimento... Quando você não tem o discernimento do que você está tomando, você toma condenação. Se hoje a gente teria muita gente condenada na igreja. Por quê? Porque o cara está tomando algo que ele não tem compreensão do significado real do que ele está tomando e está comendo. Por exemplo, eu perguntei do meu irmão, o que a senhora está comendo, irmão? Eu estou comendo o corpo, o pão que simboliza o corpo. Só isso? Ela disse só, olha aí, não tem discernimento.
Quando a gente come o corpo, a gente está comendo cura. A Bíblia diz no livro de Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Olha aí, só por causa desse detalhe, Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão comendo condenação por não saber o que está comendo. Esse é o porém. Examine-se o homem a si mesmo e tome e coma desse pão. Então nós, aí vem algo que eu tenho que dizer é bom. É a questão de ter um controle, porque no mundo que nós vivemos, mas se você me perguntar se tem base bíblica, não. Mas é bom se manter isso? É, porque se torna bagunça na igreja. Quando a gente cria um controle. Entendeu ou não entendeu? A gente tem que aprender a andar nos polos. A gente tem que aprender como cristão a aprender a andar nos polos. Nem muito aqui, nem muito aqui, é no centro. Deus não... por exemplo, pega um caminhoneiro e pergunta dele, ele está seguro aonde na estrada? No meio. O caminhão... Está aqui, ó. Ele está seguro no meio. Então a gente não tem que ser muito aqui, nem muito aqui. A gente tem que ser equilibrado. A gente tem que ter o equilíbrio. A gente tem que ter a ciência, a consciência. Então tem muitos fatores que a gente faz, não tem base bíblica, mas a gente tem que entender que é bom conservar isso para que tenha um controle. Entendeu? Então é isso. Então existem pontos bíblicos. Cara, vamos lá. Encontrei com um irmão, um irmão meio abençoado. Aí ele falou assim: cara, eu vou abrir meu ministério. Eu já encontrei 2 passagens, já falta só uma para confirmar, para me abrir. Olha aí. Aí eu bronca, né? Não entendi, sabe? Então, olha só, tem gente abrindo igreja com essas histórias, né? Que tipo, ele encontra 3 passagens bíblicas e acha a confirmação ali e abre o ministério de qualquer jeito. E vai encontrar seguidores. Para isso. Cristo tem seguidor. Cada maluquice, né? Tem umas maluquice. Por exemplo, tem umas maluquice. Um dia desse, eu tenho um vizinho que é o sabidão da história. E eu gosto dessa turma. Ele só sossegou quando ele me encontrou no estacionamento. Aí ele disse, não, eu preciso... Aí ele engrossa até a voz. Eu preciso falar aqui pro amado pastor que o negócio de pisca-pisca, árvore de Natal é do Satanás. Eu disse, tá bom. Se o pisca-pisca e a árvore de Natal é do Satanás, o peru, a maionese, o vatapá que o irmão vai comer na casa da irmã Joaninha também é. É engraçado, né? É engraçado. É demônio pra mim, mas pra você é anjo. Ui. Então essas questãozinhas, essas questões que não levam a nada. Não leva a nada. Essa falsa moralidade. Meu Deus. Essa falsa moralidade. Por isso que eu digo uma coisa, eu tô aqui com você é meu amigo, eu tô tendo essa liberdade. Quando eu vejo que alguém muito santo, tem uns irmãos muito santos. Não, tem um coelho na cartola. Meu Deus. Tem um coelho violento nessa cartola. Então, quando você vê alguém muito religioso, muito santo, tem um coelho muito, muito terrível. Algo de errado. Não, tem, pode ter certeza nisso. E na igreja, como é que você vê? Você é um homem que leva muita palavra de Deus. Mas você acha que as pessoas estão indo ali de fato pela palavra? Rapaz, Jeová, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo a geração Herodes. Recadinho aqui pra turma. Meu Deus. Herodes procurava saber quem era Jesus. Por causa de quê? Por causa dos sinais e maravilhas que ele fazia. Escuta isso aqui. Herodes procurava saber quem era Cristo por causa dos sinais e maravilhas que ele... Herodes nunca tinha visto Jesus. Nunca. Herodes procurava. Quando Herodes tem a oportunidade de ver o Cristo dos judeus, o Yeshua dos judeus, quando ele vê aquele homem com a imagem que ele tem, do homem sangrando, sofrendo e com uma coroa de espinho, ele vira as costas, lava a mão e vai embora. O imperador romano, imponente, que não aceita, eles não aceitavam fraqueza. Roma, imperador, conquistador,
Então, quando ele vê aquele homem sofrendo lá, ele diz, não é o meu Jesus, porque o cara que eu estou procurando opera sinais e maravilhas. Então é isso. Então a turma hoje, Jeová, não vem para a igreja por causa de Jesus, vem por causa dos sinais e maravilhas. Eu não sei o que você é um cara da mídia, você é um cara, para mim você é um dos caras mais inteligentes que eu já conversei, é você, Jeová. Sinceramente, tem coisas que acontecem dentro da igreja que eu digo, cara, e quem alimenta isso, porque eu não sei quem é o pior, é o que vende ou o que compra, eu não sei quem é o pior, porque tem um cara que está oferecendo, tem uma turma que está comprando isso, turma que tá comprando. Né? Por exemplo, a igreja de Tiatira. O que é a igreja de Tiatira? Historicamente falando, é uma igreja que nasce no ano 500. Historicamente falando, é aqui que se acredita que nasce a igreja católica, ano 500 depois de Cristo, igreja de Tiatira. E a igreja que tolera a doutrina de Jezabel. O que é a doutrina de Jezabel? Precisa pegar em alguma coisa. É o cara místico. Por exemplo, você vê o cara pregando e a mensagem não está causando efeito. Mas quando ele diz assim, tem um anjo aqui, meu irmão. Então, povo místico. Eles querem... O povo porque assim, o Brasil ele é místico. Quem colonizou o Brasil? Os ingleses, e cada um trouxe a sua religião. Sim. O português trouxe o catolicismo, o europeu trouxe o espiritismo, os africanos trouxeram Umbanda e Quimbanda, então pronto. Por isso que o Edir Macedo deu certo nos anos 90. Por que ele deu certo? Porque ele percebeu que o povo gosta de um salzinho, gosta de um negócio. Então e isso ele fala, ele conta. A prova disso que tem um livro. Guias e Orixás e Caboclos, da Igreja Universal, tem um livro. Então é uma igreja que tem um secretismo. O que é secretismo? É uma igreja que faz casamento com esse negócio meio místico, porque o povo gosta desse negócio. É o secretismo. Então a igreja de Tiatira é essa. Porque o cristão, nós estamos vivendo uma sociedade que precisa de uma bengala. O cara precisa de uma bengala. Deus falou para Josué, o meu servo Moisés morreu. Quem é Moisés? A bengala. Como assim a bengala, pastor? Quer tomar água? Chama Moisés. Quer comer carne? Chama Moisés. Quer que o mar se abra? Chama Moisés. Então Moisés é a bengala. E quando Deus está dizendo, morreu Moisés, o que Deus está dizendo? Estou tirando a bengala de vocês. E agora? É agora. Então, eu vou falar um negócio polêmico também, pelo amor de Deus. Tem um monte de crente que vai... Por exemplo, eu vejo o cara assim, por exemplo, eu fui para evento que o cara fecha a luz, aí deixa somente aquelas luzinhas de LED, aí vem uns caras trazendo a arca. Meu irmão, você vê gente colocando a mão na arca. Os evangélicos batem tanto em idolatria, mas são os primeiros a promover idolatria. E no bom sentido, não perde nada para as romarias. É a mesma coisa. E no bom sentido do negócio. Mudou só de coleiro, o cachorro é o mesmo. Meu Deus. Pega o teu. Entendeu isso? Então o povo, não mudou nada, olha bem, presta atenção. Irmão, se os caras fazem um auê com a arca que é feito de compensação, imagine se fosse a original. A verdadeira, o que esse povo não faria? Não, fora de sério. Se tu quiser mostrar ele aqui, ó. Tá, deixa eu falar aqui rapidinho. Vamos lá. Cara, meu Deus, olha só. Quem tá com a gente é a Joana Dark, tá aí acompanhando, né? Grande Joana, abraço, Joana. Um abraço pro senhor. Minha amiga pessoal. Clarice Guerra também. Ai, meu Deus. A Juju, né? Jusilene, Juju. Grande Juju. O Alberto Antunes. O Alberto é um grande orador. O Alberto. Lúcia Moreno. Minha amiga. Ei, pastora de guerra. Um abraço, Lúcia. Pastora Lúcia, minha mãe espiritual. Ei, pastora Lúcia, cara. Não, é extraordinário. Deus usa muito essa mulher. Olha aí. Deus usa muito ela. Exalti, pastor Exalti, tá? Pastor Exalti, esposa do pastor Silvestre. Que legal. Cara, o pessoal tá entrando. Pessoal, só para lembrar para vocês... Nós vamos depois sortear umas aroeiras. Tem uma aroeira. Para você que deixar o comentário. Então, deixe seu comentário aqui, que tem bastante aroeira aqui pra gente sortear. Pastor da Aroeira. Né? Quando o pessoal fala isso também, não tem como não falar da aroeira. É. Cara,
Como assim, pastor da aroeira, cara? Cara, isso aqui veio numa necessidade, né? Quando a minha mãe adoeceu, eu tive que bolar alguma coisa para ajudar a minha mãe. Na verdade, Jeová, isso aqui não paga minhas contas, mas me ajuda com meus filhos. Eu ganho aqui R$1 em cada uma delas. E não é só por isso. A aroeira é magnífico, Jeová. Eu digo, a aroeira salvou minha esposa, né? A aroeira salvou a minha esposa. E a pergunta eu quero deixar, eu não vou falar mais, então eu quero deixar para as pessoas que estão me assistindo mandarem uma mensagem agora sobre o que você já pesquisou sobre a aroeira e coloque aqui alguma informação sobre a aroeira. Em base a essa informação você vai ganhar, você vai ser sorteado. Olha aí, viu? Aproveita, viu, João? Tá. Tá aqui direto aqui. É o que é a aroeira, e você coloca aí, né? O que a aroeira representa, o que a aroeira faz lá. Pastor, mas tá bom. A pessoa vai digitar ali. Mas o que é a aroeira? A aroeira é uma árvore nordestina, né? Eu tive em Goiânia e eu tive uma oportunidade de conversar com o médico de trauma e diretor do hospital. Ele olhou para mim e disse assim: gostei muito da sua mensagem e gostei quando o senhor falou da aroeira. A aroeira é anti-inflamatório natural, a aroeira é rico em magnésio. A aroeira se tornou eficaz, muito mais eficaz do que omeprazol. Eu não estou aqui para entrar em conflito com nenhum farmacêutico, não é nada disso. Mas a gente tem que reconhecer que o excesso de certos medicamentos, eu não sou o especialista nisso, mas eu procuro, junto com a minha esposa, que é biomédica, e com outros amigos que eu tenho a oportunidade de conversar, e entender que hoje, querendo ou não, o excesso de medicamentos te prejudica violentamente. Esses dias eu tive uma oportunidade de conversar com uma moça que ela tem de diabéticos tipo 2. E numa conversa franca e sincera, sim, eu disse, por 2 vezes eu fiz a pergunta a ela, ela tentou se esquivar e tal. E eu disse assim, doutora, o que você tem a me dizer sobre metformina e gliconil? Ela disse, pastor, a gente segue uma cartilha, né? É antiético a gente não seguir certas cartilhas. Mas só me perguntar, o que metformina causa, o que a gliconil causa, é o mesmo dano que a losartana causa. Meu Deus. Se você pegar, pode pegar, por favor. Por favor, você tem internet aí, eu sou a favor. Coloque lá a substância principal do losartana, potássio. Coloca no Google, escreva lá, excesso de potássio causa o quê? Pode colocar lá. Cálculos renais, insuficiência renal. E quem faz uso desses medicamentos amanhã vai ser um paciente de hemodiálise. É simples isso. Gente que morre de cirrose sem nunca ter tomado uma pinga. É excesso de medicação. Então, eu tenho oferecido essa... E muita gente... A gente assim, às vezes... A gente, compra alguma coisa do pregador, mas assim, para ajudar. Mas eu comprei... A primeira vez que eu comprei a aroeira, a minha esposa, ela é diabetes tipo 1. Ela tem diabetes tipo 1. Sim, eu sei disso. E aí, o que acontece? Eu comprei a aroeira e ela tomou. Ela começou a tomar. E ela tinha, Alex, queimado a mão na frigideira, né? Que pingou óleo e ficou as manchas. E quem tem diabetes sabe que qualquer coisinha, um cortezinho fica e demora a sarar e fica mancha, fica tudo. E ela começou a tomar aroeira. Aí, assim, com menos de uma semana, ela falou, Jeová, as minhas manchas sumiram. Aí eu olhei, cara, não acredito. Aroeira. Aroeira. Ela não estava tomando outra coisa, aroeira. Ela falou, liga pro pastor e pede umas 20 aroeiras, porque eu quero tomar aroeira todo dia agora. E de verdade, esse negócio aqui, todo dia. Depois do almoço, depois da janta. Dia, e eu também comecei. Agora é diurético, né? Totalmente diurético. Eu sempre tive problema de dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Muita. Aí eu comecei a tomar aqui. É só eu não tomar isso aqui que dói minha cabeça. Impressionante. Eu me espantei esses dias, Jeová, com uma jovem, uma garota. Acabou a vigília, ela com uma cartela de Toxilax. Ela diz assim, tio, eu quando não tomo Toxilax eu tenho dor de cabeça. Eu disse, minha filha, Toxilax também traz prejuízo
ao rins. É um veneno pro rins. É uma bomba relógio pro coração. Uma bomba. E é de uma jovem nova presa ao medicamento. Medicação. A Joana Dark disse aqui que a aroeira... Eita, meu Deus do céu. Como é que é, Alex? Ela disse aí? Minha vista tá ótima aqui, ó. A aroeira possui propriedades... Um monte de coisa aqui, viu? Tá na tela. Tá. Cadê? Tá na tela. Bem aí. Valeu, Alex. Valeu. Olha. Esse meu óculos aqui, ele é pra longe. Tô lhe vendo perfeitamente aqui, mas se você olhar pertinho aqui, não lê. Mas a Joana respondeu. Com contexto. Joana, Já ganhou. já ganhou, né? Já. Joana Dark. Sua. A sua já tá separada aqui, viu, Joana Dark? Olha aí, rapaz. Que legal, né? Meu Deus. Joana é incrível. Pastor, mas não tem como sair por aí agora sem a aroeira. Porque todo mundo pede, assim, né? Não, é uma coisa assim, biblicamente, vamos lá. Paulo fazia tendas para não ser pesado aos irmãos da igreja. Sim. E ele agradece a Príscila e a Áquila Sim. por aprender em fazer tendas. Então, se fosse nos dias atuais, Paulo ia estar pregando no congresso que nós tivemos e ia falar sobre a tenda dele. Ele ia dizer assim, olha, quem quiser comprar minhas tendas, corretor de imóveis. Né? Então, esse aqui é para não ser pesado. Muitas vezes, né, tem igrejas que não têm a condição de bancar. Então, eu levo. Né? Acabou o culto, se os irmãos sentirem vontade de ir lá, adquirir, porque entenderam que vai ser bênção para eles mesmos. Amém. A Brenda disse que a aroeira é top. Aí Brenda ela já disse aqui, já que ela quer dela também, ó. É. Olha aí. Pronto. Brenda. O Diego Alves Azevedo disse que a aroeira não tem pra ninguém. Olha aí, o pessoal aqui já tá dizendo que a aroeira é mais do que bom. O Diego também. O Diego é... Cara, o Diego, pelo amor de Deus. O Diego é gente boa. Ó, o Alberto Antunes tá dizendo que é bênção a aroeira. Rapaz, eu vou te falar aí, Alberto, pelo amor de Deus. Não. Que bom. Cara, o Alberto é demais. Não, Alberto é incrível, um grande orador. Ele tem um futuro ministerial violento, esse menino. Um menino que eu diga, né, que já é um... Mas pelo carinho, que eu conheço o Alberto há anos. Eu conheço há anos, Alberto. E o pastor do balde? Pastor do balde, o Rafael, né? Esse Rafael, rapaz. Cara, o Rafael... Não, eu amo o Rafael de graça. Eu não sei que você tá aí. Manda um abraço, Rafael. Um abraço pra você. Nosso patrocinador. Ele de vez em quando manda uns bolos aqui pra nós. Que o Rafael. Hoje, o pastor tá aqui, vai cobrar o bolo. Cadê o bolo? É verdade. Cadê o bolo, Rafael? Não. Que bom. O pastor vai já sair daqui correndo, que ele vai pegar o voo. Já leva um bolo pra viagem. Daqui a pouquinho. Não, Já tem um tempo aqui com a gente aqui. Tenho. Pastor, Então, mas vamos voltar para a palavra aqui, né? Já Isso. falamos aqui da aroeira. A aroeira é top demais, viu? Se você ainda não tem sua aroeira, entre em contato com o nosso pastor no telefone 92 991 13 3714. 3714 e adquira já a sua aroeira. Ou entre no meu Instagram, pr.stanleyreis. Alex, se puder colocar o do Instagram, pr.stanleyreis. Eita, mas eu tomo aroeira e eu recomendo. Não tô fazendo mídia aqui para Não, eu sei disso. Tá? Inclusive, vai deixar umas 10 aí para mim já. Puxa, por favor. Tá bom? Obrigado. Porque realmente, Obrigado. lá em casa não pode faltar. Eu tava olhando lá, ainda tem um frasco. Aí a Brenda já cutucou e olha aí, aproveita o pastor tá aí, senão vai ter que pedir de Manaus. Obrigado. Muito. PR, né? PR.Stanley Reis. Ponto Stanley Reis. Tudo junto? Stanley Reis. Stanley Reis. A Brenda tá dizendo que quem toma é ela. Rapaz, eu vou E te falar. para você, evangélico, servo de Deus, que queira nos seguir nas redes sociais, pr.Stanley Reis, lá no Instagram, no TikTok, vai lá. Juju vai ganhar uma aroeira também. Pronto, tá aqui da Juju. Separa da Juju aí, que a Juju foi atrás de aroeira e não te achou. Tava A Juju. doida querendo- a Juju. Ô, Juju. Ô, Juju,
Tava onde, Juju? É porque a Aroeira, rapaz, eu vou dizer bem aqui pra você também. Tem um Pronto. detalhe da Aroeira que poucos. Certinho. Tem um detalhe da Aroeira aqui que poucos não sabem, viu? Porque ela é altamente. Não vou entrar nesse detalhe. Eu entro nesse detalhe? Por favor, fica, não sei o que tu vai falar. Afrodisíaco. Que Cara, bom. altamente afrodisíaco aqui. Alex, pega aí. Pronto, Alex. Pronto. O Alex, Sério, ele vai Alex? comprovar que a Aroeira é afrodisíaca. Por favor. É demais, gente. Não, tinha uma irmãzinha lá que tava falando ontem, não, eu não aguento mais. O meu marido tá tomando Aroeira e chega de noite ele. Amor, ai meu Deus. Aroeira. Aroeira, não, pelo amor Rapaz, de que Deus. Bate na porta. Já é. Rapaz, Jeová, aproveitar esse momento aqui. O meu avô era botafoguense, criado na região de Caxias, né? Meu avô era carioca, Sim. negro, meu avô era negro, seu José. E me faz uma falta violenta, o seu José era incrível. E as pessoas pensam que mas isso aconteceu, né? Eu não foi só, eu procurei, depois que o meu avô contou essa história, eu procurei saber com o pastor dele. E o meu avô, ele tinha uma bronca com 2 anãos da igreja. Deus. Tinha 2 anãos na igreja, músicos ainda. E os anãos tinham facilidade de conseguir namorado e o meu avô não. Meu Deus. Rapaz, o meu avô tinha uma birra com esses caras. Mas uma birra violenta. Aí o pastor do meu avô, que era da aeronáutica, né, que já é falecido já, soube que o meu avô tinha uma birra com os anões. Aí chamou meu avô e disse assim: Zé, tu sabe da última? Ele disse: não, rapaz, os anãos casaram. Eles casaram e você foi convocado a levar os anãos para a lua de mel. Diz que o meu avô foi com raiva levar os anãos. Chegou lá numa pousada, deixou os anãos. Eu sei que 3 horas da manhã ele ligou pro primeiro e disse: meu irmão, é o seguinte, eu tô aqui sem tomar café, sem almoçar. O que tá rolando aí, meu amigo? Ele disse: irmão Zé, se eu disser pro senhor que é muita areia pro meu caminhão, ele disse: meu irmão, vai levando de balde. Aí disse que o meu avô, já revoltado, conseguiu o número do segundo, que estava em outro ambiente, e disse: meu irmão, o outro disse que até agora nada. E tu, o que tá acontecendo? Ele: irmão Zé, se eu lhe contar que eu tô tentando subir na cama. Diz que a cama é enorme. O cara tava tentando. Diz que. Aí o meu avô já contando, né? Aí eu não posso dizer que é verdade. Diz que quando o anão subiu, diz que a mulher segurou o anão e disse: meu bem, isso aqui é tudo seu. Balançou de novo o anão. Diz que o anão chorou e disse: rapaz, eu quero ir pra minha casa. Que Deus abençoe. Ai, Que luta. olha aí, gente, vai ter um stand-up do pastor aí, quem sabe. Que pro... Meu Deus, cara, mas você é uma pessoa realmente. Obrigado, meu amigo. Você Muito se obrigado. adapta a todos os meios, viu? E ama muito você, a irmã Clarice. Não, a irmã Clarice, hoje a irmã Clarice, pra mim, hoje se tornou uma referência. A irmã Clarice é querida por muitos cristãos dessa cidade. Eu nunca vi alguém com tanta habilidade, com tanto amor no que ela faz. Por exemplo, ela fez o almoço e a gente percebe que tem muito amor ali. Ela tem... É aquela palavra que eu sempre falo, é o cooperador. O que é o cooperador? É aquele que faz sem ter a pretensão de ser visto. Eu amo esse tipo de gente, que faz sem ter a pretensão de ser visto. Faz porque é dela fazer isso. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Ela ama servir. Ela ama servir. Cara, é gente boa demais. Mas assim, Stanley, deixa eu te falar. Você é muito usado por Deus. Meu amigo, quem? Como é que você sente assim quando Deus te usa assim? Como é que é isso, cara? Sabe? As pessoas não entendem. Não entende. Foge, né? Eu não sei se tu lembra disso. Não sei. A última vez que eu tive, antes da pandemia, lembra? Que eu vim antes da pandemia. Sim. Deus me usou dizendo que haveria um vírus que viria, ai das crianças, ai dos... E começou a acontecer. Depois disso, em outros lugares eu falei isso. E aí muita gente começou a me mandar vídeo
Dizendo, Que ele olha, tinha falado. Sim. e vendo. Claro, evidente que não é o meu dom principal. Meu dom principal é pregar o evangelho. palavra. É a palavra. Você é o cara da palavra. É a palavra. Então, Deus me deu essa graça. São o quê? 300 títulos de mensagens escritas. Que eu guardo. Mensagens que eu nunca nem preguei. Você já publicou o livro? Ainda não. Porque, o que ocorre? Quando eu ia começar o projeto de se publicar o livro, teve a questão da minha esposa, que quase eu perco a minha esposa, e teve a questão da minha mãe. Então me tirou totalmente o foco, me tirou, eu me vi sem força de... Bora publicar esse livro? Bora, vamos. Eu quero ser seu colaborador aí. Bora, e seria o que ia ter de gente adquirindo esse livro. Eu criei um e-book, né, para mim. Eu tenho um infoproduto chamado Campanha Profissional. É um produto que eu ajudo os candidatos que saem pela primeira vez, né, que nunca saiu candidato. Uhum. Então a gente dá ali um norte, né? Umas videoaulas que ensinam o passo a passo, né, e tal. Então, assim, eu acho que você já deve ter ensinado muita gente, né, mas você usando esse dom para ensinar pessoas que tem vontade, porque tem muita gente que está te assistindo aí, tem vontade, sabe? E olha para você e fala, cara, eu queria pregar igual esse cara, sabe? Qual é o segredo? É a questão do tempo, é a questão da dedicação. E outra, um segredo: não copie ninguém. Pois é. Não, eu não estou dizendo que você não use uma frase aqui, mas tentar copiar alguém, você corre, não, Roberto, é incrível. Você corre o risco de reproduzir uma fala que não tem fundamentação. Por exemplo, eu já vi o cara falar sobre o cego de Jericó. Uhum. Até então, muito bonita a mensagem. Aí ele chegou na parte do Timeu. Ele disse, não, porque o Bartimeu, filho de Timeu, porque Timeu era um aposentado de Roma, porque teve seus bens... Aí eu perguntei do cara, porque era meu amigo, eu disse, cara, da onde é que tu tirou isso? Não, porque Flávio Josefo não falou sobre isso. Não existe base para isso. Não tem fundamentação. O que aconteceu? Ele deve ter ouvido de alguém falar isso, ele achou bonito e implantou na mensagem dele. Implantou, porque ele ouviu. Uma das coisas que a gente tem que ser, a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser o que... A gente tem que ser a gente. Sim. Aí tem gente que tá imitando os outros aí no altar e ainda diz que é Deus que tá usando. Eu fico brabo com esse negócio. Eu já vi pregações que eu já tinha visto o cara aplicando. Não, teve gente que já foi numa vigília minha, pegou uma mensagem minha, ele pregou, aí o pessoal acha que a mensagem é dele. Eu acho meio desonesto esse negócio. Eita, meu Deus. Eu fico. É tipo aqui, o cara tem aqui o teu podcast, aí amanhã o cara é livre para fazer o podcast dele que ele quiser, mas ele pegar aqui a tua pegada para... Mas é por isso que você tem que registrar. Isso mesmo, você a importância. Tem que registrar. Spurgeon. Nossa. Poxa, olha as grande Spurgeon. Tá tudo lá. Tá tudo registrado. Tudo registrado. Então, você diz, eu tenho tantas mensagens, só que as nossas mensagens falam das mesmas coisas. Sabe? Eu nunca me esqueci uma mensagem que você pregou pela forma que você pregou. Você iniciou ali a palavra, você leu, ai, minha cabeça dói. Cara, vai pra lá com essa história, mano. Sabe, aí eu tipo, como assim? Da onde que vai? Não, parou. Ai, caramba. Tô falando de que aí? Do jovem, viu? Filho da viúva, da Sunamita. Aí, tá vendo? Isso, cara? Primeira Reis 4:12. Tu fica assim, tipo... 4:19. Ai, minha cabeça dói. Mexeu comigo, né? Entendeu? Porque o que acontece? Quando você vai pra igreja e você abre a Bíblia, aí vai lá, abre sua Bíblia no Samuel, aí Davi... Ai, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, você tem uns temas diferentes. Eu gosto disso, eu acho diferente. Pastor Tiago Liberato. Pastor Tiago Liberato, ele colocou Rede da Morte. Aí as pessoas ficou sem entender. Sem saber, o que é isso. Aí todo mundo deu até a polícia lá na igreja, lá no satélite, porque ele colocou esse tema. Só que era morrer pro mundo.
É E mesmo, viver deu pra Deus. polícia. Cara, ele quis chocar. Entende? Porque Rapaz, se liberar até possuído não, mesmo. Pelo amor de Deus, cara, Thiago Liberato. Thiago, eu te amo. Thiago, você não existe, cara, pelo amor de Deus. É o pastor Batera. Ele é Ele incrível. tem uma bateria dentro do quarto, cara. Entendeu? Quando a mulher briga com ele, ele vai lá. Rapaz, Eu já vou trazer ele aqui. que luta, né? Cara, não, o Thiago é uma benção, cara. Mas ele tem umas ideias top. Pense num cara bacana. E aí? Pois é, e como é que você muda o estilo desses temas? É a questão do... Eu gosto muito de pregar lendo, sem ninguém perceber, né? Eu pego o meu tablet, estou aqui. Sim. Eu pego o coisa e vou aqui. Porque eu acho que assim, o cara organiza, por exemplo, aqui, você cria uma pauta aqui. Sim. Isso é bom. Então, eu incentivo aos pregadores se organizarem, terem as pautas direitinhas, pesquisarem, terem bons livros. Olha, tem um compêndio chamado Mateus Henry. É um incentivo, compre. Chaplin. Anota aí, hein? Chaplin. Compre, leia, coma um livro. Então você vai se tornar um grande pregador, né? Então, Mas não é o Charlie Chaplin. Não, é o Chaplin. Olha aí. Né? Comentários bíblicos Chaplin, versículo por versículo. Então, é isso. Por exemplo, as pessoas pensam que eu sempre, por exemplo, com todo respeito, as pessoas, eu respondo o que as pessoas me perguntam. Pastor, com todo respeito, eu não tenho nada contra. Mas tipo, esses dias eu vi a conversa do Romário com... Romário tá estourado. Com Romário com meu Deus, não era o Bebeto. Com o Bebeto não, com o Rafinha. Ele tava com o Bebeto. Aí ele diz assim: e aí, você assiste o Brasileirão? Não. Eu não assisto o Brasileirão, eu não paro. Esses caras de 90, esses caras que jogaram em 94, eles não param pra ouvir jogo, essa seleção de hoje. Eles não param, porque eles não param pra ouvir. Porque é um desastre. Cara, por favor, perdão, tá, pessoal? Não vamos nem entrar no futebol aqui, não, porque senão a gente vai... Aí tem gente assim que eu não consigo ouvir. Por quê? Existem muitas palavras de efeitos, muito oba-oba, e sem nenhum ensinamento. Então eu não aprendo. Cara, pois é. Não me edifica, não vai. Aí o cara me perguntou: pastor, só ouve a turma dos Gideões? Honestamente, não consigo. Porque tu tá sempre preparando o esboço pro culto de amanhã. Porque assim, se você, por favor, pega os flashes. Não tem um conteúdo. Então a minha turma, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, poxa. Eu gosto. Então, é equilibrado, os caras são equilibrados, os caras estão... porque, qual é o problema do pregador hoje? Ele quer pregar e ele quer ver o negócio pegar fogo. Tem que virar. Não, tem que virar, tem que ser E não é isso. Por favor, agora eu quero aproveitar, eu quero que vire um corte. Vai. Por favor, eu não sei quem inventou esse negócio. Por exemplo, o cara vai pregar e tem o tecladista, tem o cara do violão, tem o cara do contrabaixo e tem um cara na bateria. A mensagem... Não tem necessidade disso. Não tem. Corta eles, vocês aí. Quando chegar na igreja, ó, escutaram aí, né? Qual é a necessidade? Por exemplo, eu não sei que tu já chegou em cultos que tem o cara batendo na bateria. Tem. Jeová, não, me diga, qual é a necessidade, Jeová? A necessidade, eu vou te falar aqui. Quando você está pregando e você coloca ali o fundo musical, ele serve para mexer com as tuas emoções. Certo? Então ele serve para fazer o quê? Movimento. É só isso. Aí Você me pergunta, bacana, tu quer ver uma coisa que eu vivi? Eu cheguei num culto e mandei todos os músicos pararem. Não, pera, eu tenho dificuldade. Quando o cara do teclado é bom, que ele faz um fundo lá, sorrateiro, lá longe, tal. Por exemplo, quando o músico vem no momento certo, no finalzinho da mensagem, que ele vem, fica bonito. Mas a mensagem toda, aquele barulho, eu já cheguei e disse assim: irmãos, de verdade, pare todo mundo aqui. Eu quero só eu. E os caras ficarem brabo.
Acabar o culto, uma senhora me parar e dizer assim: meu filho, muito obrigado. Pela primeira vez eu consegui ouvir o sermão. Meu Deus. Entendeu isso, Jeová? É forte. Então, recadinho, pregadores, não tem necessidade. Aí eles pegam aquela... Não, já tem por exemplo, que já leva o pendrive, já leva já... E eu vou ser sincero para pra você. Aquele fundo que o cara faz do Gideon. Dia desse eu disse: irmão, para, isso aqui tá parecendo Família Addams. Meu Deus. Vandinha. Então, para, dá uma... né? Aí no final fica lindo isso. É forte. Né? Aí o que me deixa entender é que a palavra não é mais suficiente. Que me deixa entender que a pregação do evangelho não é mais suficiente. Tem que ter um aparato. Tem que ter... Por exemplo, eu já fiquei desesperado de eu estar pregando e o cara afinando guitarra. O cara mexendo. Aqui, ó. Eu dizer: meu irmão, pare, pelo amor de Jesus. Pena. Aí o mais interessante é que quando a gente pede pra essa turma dar uma parada... Só depois. Ele sai todo mundo e vai lá pra fora. Porque o problema dos músicos, eles querem ser estrelas. Eles querem aparecer. E nisso que eles querem aparecer, eles atrapalham o culto inteiro. Olha, ontem foi fenomenal, domingo foi fenomenal. Eu queria ter a banda Viva em Cristo todas as minhas pregações. Que pena que eu não tenho. Mas você tem o Joab. Joab Aí, ó, né, nosso convidado, tá juntamente com o André. O André. Grande cara, André. O André é um fenômeno, cara. Pelo amor de Deus. Gente boa demais. Ó, tá ao vivo aí no podcast. Gente, olha aí, nossos amigos. Tá todo mundo aí, viu? Grande Joab. Ele não se aquieta não. Tá em todo lugar. Esse cara. Tá. Ele é um fenômeno. É o Felipe. O Felipe da Bíblia. Pastor, tudo que é bom dura pouco. Sério mesmo. Não é? Que conversa. Vamos. Gente, o senhor lembra de quem foi que ganhou aqui? A Joana. Bora lá, Joana. Eu não lembro mais da outra. Joana Dark. Vamos lá. A Brenda Tamara, olha aí, ó. Mulher dele. A Joana Dark. A Juju. A Juju, isso, é Juju, verdade. Jusilene aqui. A Juju. Né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Alberto tá querendo aqui a Aroeira, cara. Pelo amor de Deus. Alberto. Já ganhou dele? O Diego Azevedo. Diego Azevedo aqui, ó. Diego Azevedo. Vamos lá. A Brenda vai ficar brava. Mas calma, a gente vai levar a Aroeira pra você. Vamos. Olha só. É o Simone Barros. Simone Barroso. Mais umas capas sozinhas aqui, né? Simone Barroso aqui, ó. Pronto, fechou. O Alex ganhou a outra. Vou fazer uma musiquinha. Oh. Tá? Obrigado, Alex. Gente. Obrigado. Pastor, deixa aí uma palavra aí para essas pessoas que estão ouvindo, estão em casa aí. Pessoal que está na nossa audiência aí, né? Deixa uma mensagem aí de Deus para essas pessoas. Eu vou deixar a palavra que eu falei ontem sobre a igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, você já ouviu a expressão não é força, é jeito? Nessa questão não é força, é devoção. Devoção por quê? É porque tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. O que é devoção? Devoção é aquilo que você é quando não tem uma plateia por perto. Devoção é aquilo que você faz quando não tem ninguém aplaudindo. Porque chegar na igreja e dobrar o joelho e as pessoas passarem e dizerem assim, olha como ela ora, isso é fácil. Eu quero ver você praticar essa prática quando ninguém estiver te enxergando. E vou dizer mais, não é vocação que sustenta a devoção, é devoção que sustenta a vocação. Na verdade, nós estamos procurando pessoas com talento e Deus não está procurando pessoas com talento. Deus está procurando pessoas com devoção, com vida com Deus. Então eu digo uma única coisa. Antigamente nós orávamos para que Deus revelasse
a igreja quem era o pregador e o cantor. Hoje não. As pessoas vão na mídia social, no Instagram, e quando percebe que essa pessoa tem uma autovisualização, um acompanhamento violento, a gente mede a espiritualidade da pessoa por isso. E na verdade Deus não mede por isso. E deixa um conselho a você crente, a você servo: Deus não está procurando pessoas com devoção, talento, Deus, ou com vocação, perdão, com vocação. Deus está procurando gente com devoção, com vida com Deus, vida dentro da sua casa. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa visitar a sua casa e mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Pastor Stanley Reis, na próxima vez que ele vier, a gente vai vir com mais tempo, a gente vai bater um papo mais, né, com mais calma, que ele vai sair daqui agora correndo diretamente para a rodoviária, não pode perder. Obrigado. Mas muito obrigado, meu pastor. Jeová, lhe amo. Aqui, realmente. Eu quero falar isso em público. Você, de verdade, Deus é minha testemunha. Meus filhos que eu amo. Você está nas minhas conversas, Jeová, em casa. Amém. Muito obrigado, meu pastor. E assim, agradecer a Deus. O André, o Joabe. O André, esse cara aqui eu quero levar para minha vida. Eu falei hoje para ele. Amizade para minha vida. Então eu estou muito feliz. Muito obrigado. Obrigado você, meu pastor. Tamo junto, meu amigo. Esse é o podcast Os Escolhidos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.